porque eu não tinha o que fazer, né? Precisava capacitar. Ficar em casa não ia ficar, né? Precisava fazer alguma coisa. Aí eu tava na internet procurando concurso, porque minha família sempre foi muito ligada a concurso. Meu pai era funcionário público, meu pai era funcionário do Banco do Brasil. Minha irmã também era concursada, meu outro irmão, né? Meus irmãos são parte pai, eles também eram concursados. E aí eu fiquei procurando concurso. Não tinha muito o que fazer, né? E aí eu encontrei concurso lá para engenheiro. Na época eu encontrei um da Casan, que era a água de saneamento lá da Santa Catarina. E encontrei o da Marinha. E aí eu me inscrevi no da Marinha. O da Casan eu acabei não me inscrevendo, não lembro por quê. Tinha um da Caixa também. O da Caixa eu cheguei a fazer. E aí, eu ainda fiz na graduação da Caixa, eu já estava na graduação, mas eu nem estudei nem nada. E o da Marinha eu vi lá, vi a prova, cara, e pra mim aquela prova era perfeita. Sabe quando tu vê o que cai na matéria? Igual tu viu, tu vê o que cai na prova, se encaixa com você? Uhum. Porque assim, eu era muito ruim em português, eu ainda sou, eu escrevo errado, quem vê stories lá tem um... É bom, a professora Ivanete sempre tem que dar uma lida, porque senão aparece lá pra mim com sem crase, crescer com C cedilha. Tanto que na minha opinião, cara, uma das maiores invenções da atualidade é o Word. Quando você escreve errado, ele marca em vermelho. Caraca, velho, é verdade. Então eu sou muito ruim em português, muito ruim mesmo. E aí eu vi um concurso que não cai em português, é muito raro, cara. Isso pra engenharia. É raro. Um concurso, e nem direito. Nem direito. Sempre tem direito administrativo, alguma coisa voltada. Porque concursos públicos, você precisa lidar com direito administrativo. É intrínseco, porque a vida do servidor público é ter licitação, coisa do tipo que está envolvido no direito administrativo. Enfim. E aí não tinha nada disso. Só tinha matérias da sua área de formação. E isso na Marinha vale para todas as áreas. Todos os concursos de carreira da Marinha só caem aquilo que você viu na graduação. Isso é maravilhoso para quem estuda na graduação. E aí para mim foi igual. Eu vi aquilo, cara, essa prova é para mim. Essa prova é para mim. Só cai o que eu vi na faculdade. E aí eu comecei a estudar, né? A primeira coisa que eu fiz foi baixei todas as provas antigas. Não existia engenharia marinha na época, né? Baixei todas as provas antigas, só que tinha um problema na prova da Marinha. Na prova da primeira fase, por causa de engenharia, né? São provas de ABCD, alternativas, e a segunda fase é discursiva. Tem a questão e aí você tem que dissertar ela. Não tem gabarito a segunda fase. E aí começa o problema, né? Não tem gabarito. O que você faz? Você resolve a questão, mas você reza que esteja certo. É isso mesmo. E aí eu baixei as provas anteriores e fiz uma análise, né? Botei as questões lá e vi as matérias que mais caíam e comecei a buscar, com base na bibliografia também, os cursos, os livros que eu vi na faculdade, matéria que eu vi na faculdade, para estudar. Então eu fiz um planejamento, assim, eu planejei o que eu ia estudar, vi o que tinha na prova e fui atrás das matérias, né? Dos materiais que iam me ajudar nisso. Não estudei ainda. Eu passei, assim, uma semana quase só preparando material para estudar. Fiz um planejamento de estudos, eu tinha 80 dias, eu acho, 90 dias até a prova. Como era pós-edital, a mãe já tinha divulgado o edital, era pós-edital. E aí eu dividi os dias ali que eu tinha e botei assim, eu tinha que estudar 3 horas por dia, durante 90 dias. E o dia que eu não estudasse, eu ia marcar para o dia seguinte para ter que compensar, ou até compensar se fechasse a conta. E aí foi assim, eu dividi as matérias que tinha para estudar e eu comecei a fazer um resumo. Pegava ali a matéria teórica e fazia um resumo dela. Eu pegava esse resumo e colava na parede. Então a minha casa entrava no meu quarto, cara, parecia uma tatuagem do MC Guimê, assim, era toda a parede cheio de resumo, cálculo, física e tal. E aí foi assim que eu fui estudando a parte teórica. Depois eu fui resolvendo as provas. Mas depois a gente pode entrar mais nisso, mas acho que... Boa. E tu, Laura? Então, eu quando eu descobri o concurso e tal, e fui ver as provas, como é que era, eu não tive essa mesma impressão que o Rabelo teve, assim, de, essa prova aqui é pra mim, é o que vocês tiveram, assim, porque eu já tava muito enferrujado, assim, fazia 4 anos que eu tinha me formado, né, na faculdade, então... As matérias de matemática e física fazia, sei lá, 8 anos que eu não via. Então, já passava 2 mais 2, já puxava a calculadora. É que quando você trabalha como engenheiro, no dia a dia, você não usa, né, muito engenharia, se for ver, né? Tu fica mais na parte de projeto ali e tal. Tipo, a não ser que você trabalhe numa área de pesquisa mesmo, numa empresa, mas não era a área que eu trabalhava, era mais parte de desenvolvimento. Então, eu não tava ali, né, nesse ritmo de estudar e tudo mais. Então, foi, tipo... Eu olhava aquilo ali, tipo, isso aqui eu já soube fazer um dia e tal, tipo, mas
para reaprender a fazer, tipo, sei lá, estudar álgebra, estudar cálculo numérico, tudo aquilo lá, tipo, para mim foi difícil. Então, Mas foi mais rápido que a primeira vez também, né? Porque, tipo, aprender cálculo pela primeira vez leva muito mais tempo do que reaprender cálculo. sim, mas não foi fácil, assim, principalmente essa parte de eletrônica, né? Porque como eu sou formado em automação, a minha faculdade ela é muito mais na área de controle e tal do que na parte de eletrônica. Que é difícil pra cacete, né? E a prova de eletrônica lá tinha muita questão de eletrônica analógica, eletrônica digital, que eu não tive isso na faculdade, então eu tive que aprender do zero. Eletromag também. Aí, pô, eu tive que fazer a mesma coisa que o Rabelo fez ali, né? Eu baixei as provas e vi que tinha muitas questões, assim, similares, né? Que era, tipo, a prova na Marinha, ela mudou no tempo pra cá, assim. Hoje ela não tá mais como era, assim, antigamente. Mas na nossa época ali, ela seguia muito padrão, assim, de repetir as questões, sabe? De ter o estilo, assim, tipo, muito parecido. Então eu vi, pô, essa questão aqui com esse circuito aqui, pô, caiu 5 vezes, assim, nos últimos 10 anos, sei lá. Aí, às vezes, caiu parecido e tal, então eu fui... Às vezes era o mesmo circuito pedindo uma coisa diferente. Cara, né? verdade. Já caiu uma vez também na minha prova lá de... Eu sou mecânico, né? E aí caiu a mesma imagem pedindo outra coisa. Pedindo outra coisa. Aí eu comecei... Aí tinha esse problema também que não tinha resolução, né? Aí e não tinha nem com quem você tirar dúvida, né? Tipo, sei lá, não tinha nenhum amigo meu que estava fazendo essa prova. Era só eu e eu, né? Então, pô, pra quem que eu vou pedir? Eu não tinha mais contato com o professor, tipo, não tava no meio da faculdade também, então pra... Ó, foda, velho. Isso daí foi foda. Aí tu vai ali na raça ali, né? Pô, sofrendo pra caramba. Mas assim, antes de fazer o CPC, eu também fiz a aeronáutica, né? Então, eu fazer a aeronáutica me ajudou um pouco, assim, porque... Que é o EAL e a EG, né? Ele foi uns 2 meses antes, acho, a prova sei lá, foi em fevereiro, março, e a do CPC foi em junho. Então, tipo, eu tava num ritmo de estudo, assim, não que eu aproveitei muita coisa, mas eu tava naquele ritmo, sabe? Então eu não comecei do zero. Aí só, tipo, reajustei, pô, tava estudando para aeronáutica, gramática em português, e cabeçante norma, também as coisas mais desse tipo de eletrônica. Então, tipo, alguma coisa eu aproveitei e o resto foi reajustando. Então, como eu tava já naquele ritmo de estudo, aí eu consegui manter, entendeu? Manter e dar um gás final.